Fala aí, meus queridos, tudo certinho com vocês? Seguinte, hein? Bomba na Alemanha, bomba no universo do Borussia Dortmund, o vice-campeão da Liga dos Campeões está sem treinador neste momento, isso porque Edin Terzic, o croata, resolveu pedir demissão nesta quinta-feira, depois de uma reunião que aconteceu na quarta-feira com a cúpula, a direção esportiva do Borussia Dortmund, a comissão técnica, o próprio treinador, por algumas discordâncias em relação a próxima temporada e por alguns contextos que eu também vou explicar aqui. Uma decisão que pega muita gente de surpresa, em que muita gente está contente, porque muitos torcedores aurinegros criticavam o trabalho do Terzic e não é de hoje, mas muita gente acredita que o Terzic, depois da campanha na Liga dos Campeões da Europa, era o cara certo para continuar no comando do clube, algo que não vai acontecer. Inclusive já rolou o vídeo de despedida nas páginas oficiais do Borussia Dortmund e muito tem se falado já do substituto. A gente vai fazer uma análise aqui em relação, obviamente, à demissão, o que aconteceu, o que eu acho da demissão e projetar o futuro do Dortmund para essa temporada, em que vai se criar, obviamente, uma expectativa muito grande depois que o time chegou à final da última edição da Liga dos Campeões da Europa. Então, likezinho já é de praxe, comentários aqui, torcedores aurinegros vão colar, o que vocês acharam da demissão ou do pedido de demissão, da saída do Terzic, e também se inscreve no canal quem não for inscrito. Não dá para dizer que foi surpresa, tá? Primeiro de tudo, porque a relação entre Terzic e diretores, CEO e outros membros da cúpula do Borussia Dortmund já era bem desgastada há algum tempo. A gente tem que lembrar que a trajetória do Terzic, ela é conectada mutualmente com o Borussia Dortmund, né? Ele é torcedor do Borussia Dortmund, cresceu indo a estádios, inclusive muitas imagens dele na Muralha Amarela. Depois ele se tornou membro da comissão técnica do clube, passou por algumas funções, né? Trabalhou com as categorias de base, passou também como diretor adjunto, depois, enfim, foi diretor esportivo por um tempo, depois foi treinador suplente após a saída de outros comandantes do Borussia Dortmund e foi criando esse vínculo ao longo da sua carreira. Saiu, é verdade, em algum momento, foi trabalhar no West Ham, na Inglaterra, não como treinador principal, enfim, mas dentro do clube, e voltou, né? Regressou para, sim, continuar a sua trajetória, até que foi efetivado dentro do Borussia Dortmund e conseguiu vencer uma Copa da Alemanha, conseguiu quase ser campeão alemão na última temporada, a gente vai falar sobre isso, e também chegou à final da Liga dos Campeões. Então tem uma história aí muito grande. É um momento sentimental para o Terzic, é um momento sentimental para o torcedor aurinegro que se despede de um treinador que muitos tinham um carinho, essa relação muito próxima, como se fosse um torcedor representando na beira do campo todas as ideias, né, do público em geral, sendo o treinador. Enfim, mas o ponto é que essa relação foi se degradando, especialmente no final da temporada passada, quando o Borussia Dortmund tinha a faca e o queijo na mão para ser campeão alemão. Tinha uma vantagem pontual para cima do Bayern de Munique, foi deixando escapar. O Bayern de Munique fazia uma temporada muito, muito irregular, praticamente dando de bandeja o título ao Borussia Dortmund. As coisas foram piorando e na última rodada, no Signal Iduna Park, numa tarde ensolarada, tudo indicava que o Borussia Dortmund seria campeão contra o Mainz, o relativamente fraco time do Mainz, e um empate com a vitória do Bayern no outro jogo acabou fazendo com que o Borussia Dortmund perdesse o título em casa, e o Terzic foi o grande responsável por essa derrota, foi responsabilizado pela imprensa alemã, por boa parte dos torcedores, a imagem dele chorando em frente à Muralha Amarela e depois consolando os jogadores, transbordou para a temporada seguinte e a cobrança passou para um outro tom, né? Ou seja, aquilo que era uma expectativa muito grande de um cara que é formado, criado dentro da casa, se tornou uma frustração muito grande e depois uma cobrança muito grande. E ele teve que conviver com isso durante toda a temporada passada. Uma temporada cheia de altos e baixos. A gente tem que lembrar que, apesar da final da Champions, a verdade é que o Borussia Dortmund fez uma temporada muito ruim comparativamente com a anterior. O time ficou em quinto lugar da Bundesliga, muito exposto defensivamente, muito difícil de confiar, o torcedor não conseguia entrar no jogo e saber que o Borussia Dortmund ia representar, ia fazer um grande jogo. Às vezes
começava muito bem, cedia empates e viradas inacreditáveis e o Borussia Dortmund foi sofrendo com esses altos e baixos, com essa montanha russa durante toda a temporada passada e tudo isso foi indo na conta do Terzic. Mesmo ele tendo perdido peças fundamentais ao longo do processo, né? O Bellingham saiu do time, era o principal jogador, o principal articulador do meio-campo. Outros nomes também não chegaram a pedido do treinador, enfim. E o Terzic foi fazendo o que dava para fazer. E dentro da Liga dos Campeões, um cenário totalmente à parte, né? Foi quebrando paradigmas, quebrando expectativas. Muita gente achava que o Borussia Dortmund cairia na fase de grupos, no grupo da morte, passou em primeiro, passou das oitavas de final, eliminou o Atlético de Madrid de uma forma heróica nas quartas de final, depois passou do Paris Saint-Germain sem tomar gols nas semifinais e chegou na final e fez um jogo muito decente, muito na conta do Terzic. Ao mesmo tempo que ele era criticado pela Bundesliga, por ter caído cedo na Copa da Alemanha, na Liga dos Campeões ele era elogiado pela postura e pelo time que ele colocava em campo, a estratégia e não só, parte motivacional também. Então era uma temporada de duas caras do Borussia Dortmund, mas o Terzic sempre no olho do furacão. Tanto que, em fevereiro, antes do jogo contra a Union Berlin, o Borussia Dortmund quase mandou ele embora. Se não fosse o resultado positivo contra a Union Berlin, o Terzic teria caído em fevereiro, mesmo estando classificado para a fase mata-mata da Liga dos Campeões da Europa, para vocês verem o tamanho da pressão que foi a temporada toda. E aí, cara, a coisa foi passando, muitas brigas internas envolvendo o treinador, algumas discussões, inclusive, com algumas lideranças dentro do clube, como o próprio Mats Hummels, já vamos falar mais disso, como o próprio Marco Reus, tanto que o Borussia Dortmund tem que, no meio da temporada, contratar 2 intervenientes que entram para ser auxiliares do Terzic dentro da comissão técnica. O Bender, 2 caras que já passaram pelo Borussia, né? E também o Nuri Sahin. Os 2 caras chegam, o time melhora taticamente, não apenas pelo Terzic, mas também por influência desses caras, e melhora também o ambiente dentro do vestiário, e até por essa melhora o time consegue chegar onde chegou na Liga dos Campeões. Dava para ver que coletivamente o Borussia Dortmund estava remando para o mesmo lado e estava evoluindo. Dito isso, no meio desse cenário, a direção esportiva do Borussia Dortmund também vai sofrendo mudanças. O CEO diz que vai deixar o cargo. O Lars Ricken, né, ex-campeão da Liga dos Campeões em 1997, como jogador, assume como novo diretor e as coisas começam a se projetar com muitas mudanças para a temporada seguinte. O que acontece é, como o Borussia Dortmund chega até a final da Liga dos Campeões, o Terzic exige da nova direção do Borussia Dortmund, da cúpula esportiva, mais autonomia. Não só dentro do plantel, ganhando alguns braços de ferro, como também pensando em contratações. Ele queria ter mais voz ativa no mercado, ele queria montar um time à cara e à imagem do que ele precisava, e essa autonomia nunca foi dada ao Terzic devidamente no passado e muito menos nesse exato momento. Então, como ele saiu, vamos colocar nesses termos, grandão da Liga dos Campeões, e para muita gente o primeiro tempo que ele faz, inclusive para mim, contra o Real Madrid, é uma aula tática em cima de um dos maiores treinadores da história do futebol, o Ancelotti, tanto que o Borussia Dortmund sai do primeiro tempo com a sensação de que poderia ter vencido a primeira etapa por 2-0, eleva o Terzic a nível internacional como um estrategista, né? Uma coisa é você chegar nas quartas de final da Liga dos Campeões, nas oitavas de final, outra coisa é você chegar na final da Champions. São muito mais olhares, né? A expectativa é muito maior e depois, obviamente, que você é julgado e avaliado por tudo aquilo que entrega, e o Borussia Dortmund, como eu disse, entregou um grande jogo de futebol, especialmente por conta da estratégia adotada pelo Terzic. Ele se coloca nessa posição de querer fazer algumas exigências, tem ali algumas discussões, obviamente, com lideranças que podem ter influenciado. Muita gente fala de uma possível rusga com o Mats Hummels, né? E o Hummels colocando, se o Terzic continuar, eu não renovo o meu contrato. Mas, sinceramente, conhecendo ali o ambiente e conversando com algumas pessoas, eu acho que não passa por aí. Inclusive, já sai informação hoje na imprensa da Alemanha que mesmo o Terzic saindo, o Hummels não vai continuar no Borussia Dortmund, não vai renovar o seu contrato. Então, eu acho que isso
não teve tanta influência assim, mas o que teve mesmo foi a questão das divergências para a próxima temporada, né? Talvez a direção não enxergasse no Terzic um cara capaz de fazer o que o Borussia Dortmund precisa, uma reformulação utilizando jovens jogadores, e o Terzic queria outras coisas. Então, ele decidiu, em comum acordo, pedir a demissão e seguir para o seu outro caminho. E que caminho será esse? Olhando para o Terzic, cara, tem um mercado aberto, escancarado agora, especialmente na Inglaterra, depois do que fez. Fala muito bem inglês, já trabalhou no West Ham, como eu falei. Enfim, é um treinador que abriu portas depois dessa Liga dos Campeões e se valorizou demais. E olhando para o Borussia Dortmund, eu acho, tá? Isso é uma questão de opinião, o Borussia Dortmund acaba perdendo um treinador que conhece muito bem o clube, que teve suas frustrações no passado, mas que teve combustível suficiente e bala o suficiente para conseguir fazer uma grande Liga dos Campeões e quem sabe na próxima temporada ajustar o time para brigar novamente internamente dentro da Bundesliga, uma coisa que ele já fez na temporada anterior, chegando com condição de vencer a Bundesliga novamente. A gente tem que lembrar que o Borussia Dortmund não vence a Bundesliga desde a era Klopp, então não é uma coisa tão simples assim. E não é feito com passe de mágica. Eu acho que nessa rescisão perde mais o Borussia do que o próprio Terzic. Fala-se agora em colocar Nuri Sahin, né, que chegou aí no meio da temporada como auxiliar, como treinador principal. Mas uma coisa é você ser auxiliar, outra coisa é você ter a responsabilidade de ser o treinador principal, inclusive num ambiente de cobrança após uma temporada que é vista não como esplendorosa, mas sim com muito sucesso a nível internacional. Portanto, acho que ganhou mais o Terzic nessa situação, perdeu mais o Borussia Dortmund e agora vamos ver o que será desse futuro da equipe. Já estão se movimentando no mercado, o Borussia Dortmund já está de olho em alguns nomes, Guirassy, por exemplo, do Stuttgart, é um dos nomes falados, alguns jogadores mais jovens também vão chegar, Marco Reus saindo, muito provavelmente Mats Hummels também saindo, enfim, será um novo Borussia Dortmund, muito mais incógnita para mim, sem o Terzic no comando. Tchau para vocês.